Olá, sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. Curte, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho aí das notificações. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast. É o seguinte, durante a nossa caminhada aí, o pessoal sempre tem várias dúvidas, né? Várias perguntas, vamos dizer assim. E uma das perguntas que as pessoas mais fazem é: pastor, como ouvir Deus? Porque às vezes a gente fala, ó, Deus falou, Deus isso, Deus aquilo, e a pessoa fica do lado assim, meio tipo, né? Impactada, como se isso fosse algo anormal, como se você fosse meio que um extraterrestre, porque você falou que Deus falou, porque você ouviu Deus, etc. E eu gostaria, né, de falar com você sobre isso hoje, para que você possa abrir os teus canais, né, obviamente de receber, né, os canais receptores, para que, obviamente, ouvindo Deus, isso possa trazer alguma mudança, algum crescimento. Obviamente que isso vai te levar a desfrutar de coisas que o próprio Deus vai ministrar ou vai enviar a você. Bem, Salmos de número 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Então, o primeiro lugar, né, que você pode ouvir Deus é através da sua criação. É isso mesmo. Céus, terra, animais, plantas, rios, mar. Quando você vê a imensidão, né? Quando você vê o sol se pondo, quando você vê a alvorada, né, do dia, quando você para um pouquinho para contemplar a criação, obviamente que você se conecta com o Criador. E quando você começa a ver a natureza, né? Eu particularmente, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de estar em lugar, por exemplo, que tem muito tipo de pássaros. E eu fico vendo, né, as cores, o cântico de cada um deles, e eu fico maravilhado como que um Criador, né, tão amoroso, é como se ele tivesse pintado, né, ele feito um quadro chamado natureza para demonstrar a sua presença, para demonstrar o seu amor por nós, né? Então eu vejo que aquele passarinho ele está cantando para mim. Eu fico pensando, puxa vida, o meu Deus, né, o meu Criador, ele fez isso para que eu pudesse estar em comunhão, em sintonia com ele. E às vezes a gente está meio passando aqueles dias, né? Aqueles dias difíceis, aqueles dias de tribulação, de dor, de luta. E quando você começa a ver as flores, né? Sentir o aroma das flores, quando você começa a ver a grandeza das árvores, quando você começa a ver a força dos rios, né? Não sei se você está entendendo aí, né? Cheiro, força, beleza, as cores, as variadas cores, os variados sons. Então você é como que se enchesse o teu reservatório, né, da criação. E quando você enche o seu reservatório de criação, você começa a estar inspirado. E essa inspiração, né, essa inspiração é Deus respirando em você. E obviamente que você vai ter uma conexão, e essa conexão vai proporcionar para você um entendimento, uma compreensão, um discernimento íntimo e pessoal. Segunda forma que Deus fala, né? Essa eu citei como primeira, que se não é é uma das mais preferidas minhas. A segunda forma que você vai conhecer a Deus falando com você é através da Bíblia. A palavra, são 66 livros que foram escritos durante quase 4.000 anos, vamos dizer assim, né? Esses livros que compõem a história, né? Narra a história de um povo, né? Desde ali dos primórdios até chegando os dias
de Jesus, né? Você vai perceber que vários acontecimentos, várias situações, várias circunstâncias, vários momentos, houve intervenção, Deus ele se manifestou, Deus ele, né, a gente vê que por trás, né, da história havia uma mão poderosa que estava no controle, ele estava sentado no trono, e na medida que você começa a interpretar e entender as intervenções, a forma como ele criou todas as coisas conforme elas foram sendo criadas, vamos dizer assim, o desenrolar da história da humanidade. Então, a palavra de Deus, ela vem dar subsídios, ela vem dar respostas que, obviamente, você não vai encontrar em outro lugar, porque a Bíblia é o livro que fala sobre a história de um Deus de amor, né? Inclusive a chave da Bíblia é o João 3,16, quando Jesus mesmo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Então uma das melhores formas de você começar a ouvir Deus é através da leitura da Bíblia, é através do estudar a Bíblia, do conhecer a palavra de Deus. E quando você enche, né, quando você se alimenta, né, da palavra de Deus, você vai perceber o quanto Deus é amor, quanto Deus é bom, quanto Deus é misericordioso. E nisso tudo, algumas questões que ocorrem, né, rotineiramente no nosso cotidiano, quando nós somos expostas a elas, a resposta ela vem imediatamente. Essa resposta nada mais é, nada menos é do que Deus falando com você através da sua palavra. E quando você tem a resposta para coisas que muitas vezes não se compreende, né? Inclusive em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Então isso é compreendido, isso é manifesto através da fé. E a fé é que ativa aí essa voz interior que o Senhor fala conosco através da palavra. Número 3, vamos lá? Está gostando? Já ouviu Deus através da natureza hoje ou não? Já leu a Bíblia? Já estudou a palavra, o santo livro? Olha aí, se você está nesse caminho aí, você está no caminho certo. Número 3, Deus usa pessoas. É isso aí. Sabe, a Bíblia diz assim que Deus colocou a sua excelência nos vasos mais frágeis, né? Nós somos vasos, nós somos feitos de barro, a nossa composição, né, do ser humano é oriunda da terra, né? E Deus, ele coloca a palavra dele na boca de pessoas, né? Eu gostei muito de uma definição sobre o que é ser humano, né? O que é ser um ser humano. E diz que ser humano não é uma pessoa vivendo e tendo experiências espirituais, mas é um ser espiritual tendo experiências naturais. Então nós somos seres espirituais, nós fomos criados por Deus. E a Bíblia diz lá no Gênesis 21, 27, 28, ali no início da Bíblia, que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E se nós somos a semelhança dele, nós carregamos as partículas, né, que veio dele, né? E quando nós estamos conectados através dessa rede, vamos colocar assim, que tá sensível à criação, sensível à sua palavra, e também quando nós amamos o nosso irmão, nós nos permitimos que ele seja canal para que a mensagem, para que a palavra, para que a informação, para que o recado, para com que você possa ouvir Deus através das pessoas. Então, a terceira forma que Deus usa, e usa muito forte, para chegar até o teu coração, até a tua mente, é através de um outro ser humano. Outro ser humano nunca vai estar, eu digo sempre o seguinte, que Deus nunca vai, ele nunca vai deixar de usar um ser humano para falar com outro ser humano. Inclusive, no teu aperfeiçoamento espiritual, Deus vai usar um ser humano para te aperfeiçoar.
Nunca se esqueça disso. Então, número 1, natureza. Número 2, palavra. Número 3, outro ser humano. Número 4, e essa talvez não seja a melhor forma, mas é a que também o Senhor comunica conosco, através das circunstâncias, né? De vez em quando a gente tem que dar um break, de vez em quando a gente tem que dar uma parada, e independente seja coisas boas, independente seja coisas difíceis, ruins, nós temos que parar um pouquinho e analisar, né? Meditar. É uma das coisas muito importantes, né, que você não pode retirar da sua vida, é a questão da contemplação, da meditação. Você tem que parar e ter tempo, né, conversar, meditar, né, com você, né, essa coisa intro, para que você possa fazer uma leitura, ter uma interpretação do que está ocorrendo na sua vida, né? Algumas vezes a pessoa ela precisa dar uma parada para ouvir Deus através das circunstâncias, porque senão a tua vida seria como que um dia muito longo, que nunca termina. E quando você vive praticamente um dia muito longo, que nunca termina, e esse dia não é muito legal, não é um dia favorável, você fica exaurido, você fica cansado, você fica fadigado, você perde, né, a motivação. Então você precisa dar um stop e analisar o que está acontecendo, os porquês, né? Por que está ocorrendo? E com certeza Deus vai te mandar uma mensagem direta, né? Às vezes é uma colheita que não é tão boa, ou mesmo que seja uma colheita tão boa, às vezes isso daí, né, diz que o segredo do seu futuro está escondido na sua rotina. Talvez isso é uma consequência de anos e anos e anos e anos de um comportamento, né, de uma cultura, vamos dizer assim, totalmente desprovida de temor, desprovida, né, de amor. E aí você tem que observar que as circunstâncias estão emitindo mensagens para você. E você não pode perder esse canal de comunicação que Deus vai usar para falar com você. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Quer ouvir Deus? Vamos lá? Número 1, criação. Número 2, palavra, Bíblia. Número 3, um outro ser humano. Número 4, circunstâncias. Esses são os meios que Deus, com certeza, está usando de forma concomitante para falar com você, todos os momentos e todas as horas. De vez em quando eu escuto algumas pessoas falando assim: pastor, parece que Deus está em silêncio comigo. Não é que Deus está em silêncio, é que o canal de comunicação teu está fechado. Pois é, eu vou repetir isso daí porque tem muita gente que vai ter que reavaliar muitas coisas aí. Pastor, Deus não está falando comigo, Ele está em silêncio. Não é que Deus não está falando, é que o canal está bloqueado, precisa desbloquear. Você precisa abrir os canais. Eu te apresentei aqui 4 canais. Um deles, com certeza, Deus está emitindo em tua direção muitas mensagens. Meu desejo é que você seja abençoado com esse podcast. Você não pode deixar de curtir, comentar, compartilhar, escrever no nosso canal, gente. Por favor, inscreva-se. Outro dia eu vi uma reportagem que 83% das pessoas que frequentam os canais, elas não se inscrevem e não acionam o sininho. Pois bem, você vai estar propagando a palavra, a mensagem, você vai estar contribuindo para o avanço do reino. Meu nome é Jack Pinas e é muito bom estar com você aqui. Até o próximo. O que me incomoda não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. Eu sou o pastor Jack Pinas e você está no meu podcast.